Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 24 de agosto de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia para trazer as principais notícias aí do Vasco. Antes de dividir as notícias com os meus amigos, com os meus inscritos, mandar um recado aqui para meia dúzia de babaca, palhaço, que torce pro Flamengo, que vai lá no grupo do WhatsApp xingar, falar gracinha. Seus otários, continuem fazendo isso, porque o nome de vocês, com os respectivos telefones, já foi entregue já na delegacia online. Então foi dado o recado para vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, aos babacas que estão fazendo vaquinha fake. O Vasco está fazendo uma campanha para arrecadar fundos para a construção de CT. Cerca de 600 mil reais já foram arrecadados. Quero acreditar que não tem vascaíno com intuito político fazendo esse papelão. Isso é coisa de mulambo, isso é coisa de viadinho, coisa de flamenguista. Essa vaquinha, ela é para coisa séria, é para a gente agregar ao nosso patrimônio. Então, sem essa de vaquinha fake. Que graça que tem trollar os outros, dar trote nos outros. Vocês são uns bando de babaca. Arrumem uma mulher, arrumem trabalho, seus vagabundos. Deixar outro recado aqui. Amanhã o Vasco joga com São Paulo, São Januário. Mais de 18 mil ingressos foram vendidos. Eu sei que 99% da torcida do Vasco vai para apoiar, é família, mas sempre tem bandido no meio de torcida. Então, panaca, nada de jogar coisa amanhã no gramado. Vá a São Januário para gritar, apoiar. Time perdeu, você vaia, mas vaia sem violência e sem depredar nada no clube. Foi dado o recado. Bem, meus amigos, vamos falar primeiramente aqui das categorias de base do Vasco. A CBF hoje anunciou o adversário do Vasco no Sub-15, ou melhor, no Sub-17 da Copa do Brasil. Vai ser o Ceará. As datas dos jogos já foram definidas. O primeiro jogo vai ser lá no Ceará, no dia 28 de agosto. A segunda partida vai ser aqui no Rio de Janeiro, provavelmente com os portões abertos aí. Então a torcida do Vasco tem que lotar no dia 4 de setembro para poder empurrar o Sub-17 aí nas quartas de finais. O vencedor deste confronto entre Vasco e Ceará vai enfrentar a equipe do São Paulo ou do Tubarão. Então o Vasco tem tudo aí para chegar às semifinais. Vamos torcer para o Vasco. O Sub-17 hoje que empatou com Madureira por 1-1. O gol do Vasco foi feito pelo Juan Batata. Vamos falar também do Sub-15. O Sub-15 venceu o Madureira. Sub-15 que está numa fase impecável. Vencemos o Madureira
na Taça Rio por 2-0, gol do Molim e do Rony. O Vasco, que tem 100% de aproveitamento no Carioca, e venceu a Taça Guanabara. Então, parabéns aí à garotada do Vasco. A gente vem acompanhando os meninos aí também no Sub-20, está em 4º lugar aí no Campeonato Brasileiro. Não fosse o Vasco ter sido prejudicado contra o Flamengo e contra o próprio São Paulo dentro de São Januário, a gente teria estado aí pelo menos aí em 2º ou 1º lugar na competição. E vamos acompanhar aqui a garotada do Vasco, que é o futuro de São Januário. Meus amigos, amanhã Vasco e São Paulo. É o retorno do Vasco à nossa casa. Repito aqui, vamos empurrar, vamos cantar. O Vasco precisa vencer o São Paulo. É um jogo de muita dificuldade. O São Paulo, que tem a 2ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só tomou apenas 9 gols. O São Paulo, que só perdeu um jogo nesse Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo dificílimo aí para as pretensões do Vasco. Confirmado, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vai colocar os 4 volantes. Então provavelmente a escalação será Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, Richard, Raul, Andrei e Marco Júnior. Lá na frente, Thales Magno e Marrone. Lembrando, Rossi foi relacionado, conforme a gente havia antecipado aqui, vai para o jogo. Por não ter condições de atuar nos 90 minutos, vai ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo no banco. O Vasco atuando aqui no Rio de Janeiro, o Vasco tem ampla vantagem em cima do São Paulo. Então o fator casa é preponderante para a gente poder fazer uma boa partida. Foi o que eu falei no vídeo mais cedo. Hoje o Vasco tem 17 pontos em 15 rodadas. O Vasco precisa somar 44 pontos. O ideal seria que a gente fechasse este primeiro turno com pelo menos 22, para a gente conseguir pelo menos 50% desses pontos. O Vasco, que tem 4 jogos importantíssimos daqui para frente no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai pegar o São Paulo em São Januário. Depois o Vasco joga com o Cruzeiro fora. O Cruzeiro que está em ascensão aí com o Rogério Ceni. O Vasco depois pega o Bahia dentro de São Januário. Não será um jogo fácil. Bahia que venceu hoje o Atlético Mineiro, surpreendeu lá no Horto, venceu por 1-0. E o Vasco joga com a Chapecoense fora. Então são 4 jogos dificílimos, né? Para essa partida de amanhã, fica a curiosidade, conforme eu tenho dito aqui, para a gente saber como que a equipe do Vasco vai se comportar. 4 volantes, como que essa bola vai chegar lá no ataque? O técnico Vanderlei Luxemburgo sabe o que faz, então a gente dá um voto aqui de confiança aqui. Repito, São Paulo vai ter alguns desfalques aí. São Paulo não vai poder contar com o lateral esquerdo Reinaldo, com o atacante Alexandre Pato e com Hernandes, além do outro meio-campista Toró. Mas o elenco do São Paulo é homogêneo. São Paulo tem uma grande equipe aí montada pelo Cuca, com uma defesa bastante sólida. E depois da Copa América, o São Paulo tem a melhor campanha no Campeonato Brasileiro.
Então é um adversário dificílimo. O Vasco ganhando enche o moral dos atletas. São Paulo, que fez várias contratações de peso aí para o decorrer da temporada, trouxe o Juan Fran, trouxe também o Daniel Alves, titularíssimo da seleção brasileira, que todos nós conhecemos, e a gente vai ficar de olho também na arbitragem desse jogo. Tenho falado em todo o vídeo, o Vasco não pode ser prejudicado pelo VAR. O VAR foi preponderante para algumas derrotas aí do Vasco. O Vasco também está nessa situação na tabela, muito por conta desse VAR aí, que prejudicou o Vasco em alguns jogos, né? O jogo mais escandaloso, os amigos há de lembrar que foi contra o Grêmio. O árbitro dessa partida vai ser o Daronco. O árbitro de vídeo que vai ficar no VAR vai ser o Jean-Pierre Gonçalves, árbitro lá do Rio Grande do Sul, que é conhecido como Van Diesel. Então, olho na arbitragem, torcida do Vasco tem que apoiar, tem que fazer a diferença. A gente vai disputar 12 pontos ainda até o final deste primeiro turno. O ideal seria que pelo menos a gente conseguisse 5 pontos nesses próximos 4 jogos para a gente poder respirar. Se a gente conseguir mais, melhor ainda, porque aí a gente almeja maiores coisas no campeonato brasileiro. Não adianta se iludir, hoje a briga é pela permanência na primeira divisão. Conforme o campeonato for passando, vamos ver como que a equipe se comporta. Toda atenção é pouca. A gente espera que nesse jogo os jogadores do Vasco estejam com o pé em forma, que eles tenham o pé na forma, porque o resultado contra o Flamengo foi um resultado muito mentiroso. O Vasco teve chances aí no primeiro tempo de abrir até 2-0 e o Vasco perdeu muitas chances, perdeu pênalti. A gente vai contar aí com Marco Júnior, com Rossi, vamos contar também com Marrone, então a história é outra. Para este jogo, além do apoio do torcedor na nossa casa, que é uma atmosfera muito propícia a vitórias, a gente vai ter um elenco mais robusto aí que o Vanderlei Luxemburgo vai poder contar. Então, meus amigos, amanhã a gente vem gravar o pré-jogo. Depois do jogo a gente vai tomar aquela água. Depois de meia hora a gente vai fazer o pós-jogo. No pré-jogo, conforme vocês estão acostumados, a gente vai falar aqui sobre histórico, confrontos emblemáticos. Quem será que leva vantagem? Vasco ou São Paulo? Vamos falar tudo sobre o histórico. Meus amigos, saudações vascaínas, aqui eu me despeço de vocês e amanhã estamos juntos. Vasco neles. Valeu!